Bom dia, meus amigos! Chegamos ao penúltimo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Eu lembro a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que nós estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior. Aí você vai lá, faz a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber novas notificações de vídeos. Também estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook a gente coloca todos os dias um pedaço desse capítulo até no sábado e você tem a oportunidade de ler um capítulo da Bíblia por semana. São 260 capítulos no Novo Testamento, ou seja, rapidinho você lê a Bíblia comigo e a gente vai tocando nesse trabalho de evangelização. Não tem um intuito teológico apenas de fazer com que você perceba que a Bíblia não é um bicho de 7 cabeças. Nesse 12º capítulo, o apóstolo deixa um paradoxo. Ele diz assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Está lá no versículo 10. Parece estranho, né? Mas vamos ao contexto desse capítulo. Naquele tempo, a igreja de Corinto estava fascinada por supostas visões e revelações de falsos apóstolos. Eles difundiam heresias no meio da comunidade cristã e ainda se vangloriavam de serem cheios de experiências espirituais. Nada muito diferente de hoje. Paulo então faz uma explanação sobre o que realmente validava as credenciais de um apóstolo de verdade. Durante essa explanação, Paulo fala de uma experiência extraordinária que ele havia vivido há 14 anos. Entretanto, meus amigos, ao relatar esse episódio, o apóstolo usa a terceira pessoa. A questão é que ele queria evitar ao máximo de se vangloriar como faziam os falsos apóstolos, e fazem até hoje, não é mesmo? Paulo disse que teve visões e revelações da parte do Senhor e foi arrebatado ao terceiro céu, isso é, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, impronunciáveis, como está lá no versículo 4. Mas para evitar que ele não se tornasse soberbo, Deus lhe deixou um espinho na carne por parte de Satanás, versículo 7. Muitos estudiosos questionam que espinho é esse, um fala uma coisa, outro fala outra, acha que é de ordem emocional, de ordem física, enfim. O apóstolo não explicou que espinho era esse, mas deixou claro que era muito doloroso. Acredito que ele não deixou que espinho era esse para que a palavra que ele estava escrevendo servisse para todos os tempos, ou seja, todos nós temos espinhos. Uns espinhos físicos, outros emocionais, outros econômicos, todos nós temos espinhos. Então a sua palavra serve para todos nós. Por 3 ocasiões, Paulo pediu a Deus que retirasse esse espinho. Porém, o Senhor não o fez. Observe que, apesar de ter pedido, Deus não retirou esse espinho. Isso não quer dizer que Deus não se importa conosco. Os espinhos muitas vezes são utilizados para a nossa edificação. A mensagem do Senhor para ele foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 9. Mas por que a minha graça te basta? A resposta está na própria frase do Senhor. Ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, não há nenhum mérito no homem. Os desígnios divinos não são na força humana, ao contrário, quanto mais fraco é o homem, mais o poder da graça de Deus é revelado. O poder do Senhor não está alicerçado nos defeitos humanos e não é dependente de nós. No exemplo de Paulo, Deus usou a fraqueza para aperfeiçoamento da força. Quando estava entre os fariseus, ele se julgava autossuficiente, mas nas tribulações ele aprendeu a depender da graça do Senhor. Isso ocorre com a gente. Quando temos dinheiro, fama, prestígio, nos tornamos arrogantes e esquecemos de quem nos mantém. Colocamos nossos carrões na estrada e confiamos nos 12 airbags com freios ABS, controle de tração e mais não sei o que. E esse carro é fantástico porque eu posso, porque isso e aquilo. E nós esquecemos do Senhor. Mas quando temos intempéries, corremos aos pés do Senhor Jesus e na nossa fraqueza,
reunimos força para enfrentarmos os dissabores. Muitos esquecem de Deus ao mastigar um contrafilé, mas murmuram contra o Criador quando tem que comer um ovo. E assim Paulo, com uma sabedoria ímpar, nos deixa relatado que é com fraqueza que somos fortes, pois o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza, como está no versículo 9. Há um conforto muito grande nessa resposta. Ela revela que não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Não depende de nossas próprias forças, mas do poder dele. A minha graça te basta. Nós podemos ver nessa frase, a minha graça te basta, que a palavra basta significa suficiente. Essa palavra implica na ideia de algo que é completo, que satisfaz plenamente. A graça divina é plena, é suficiente. Você sabia que a graça se trata de algo que não é merecido? Isso mesmo. A graça é um presente para alguém que não fez absolutamente nada para merecê-lo. Paulo tinha a compreensão exata disso. Ele não fazia como os falsos apóstolos que se vangloriavam. Ele se gloriava na cruz de Cristo. Olha o que ele escreveu lá em Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Temos esse encorajamento da parte do Senhor, pois quando Ele diz a minha graça te basta, está nos dizendo que não estamos sozinhos. Assim como Paulo, nem sempre o Senhor irá tirar nossos espinhos, mas vai suprir continuamente e constantemente com sua graça para que possamos suportar esse espinho. Estejamos aos pés do Senhor, sabendo que independentemente de qual seja o nosso espinho, Deus vai estar sempre conosco e a sua graça nos basta. Um bom dia, meus queridos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.